Antes de facultar a palavra, queria colocar em votação a proposta de resolução normativa a respeito da assistência, saúde dos conselheiros. Já teve a quarta leitura, estamos hoje na votação. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheira Anselmo. Excelência, de acordo com o texto, parece que ficou fixado em 10% do subsídio dos conselheiros, é isso? É a cópia do CNJ, 10%, o CNJ aprovou. Sendo assim, de acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. De acordo. Aprovado. Queria passar para todos, recebi um ofício circular da TRICOM, aliás, do Conselho Nacional do Presidente do Tribunal de Contas, informando os valores recebidos, que vão ser recebidos por todos os municípios de Alagoas, com relação ao Fundeb, para que a gente, cada um pela sua relatoria, possa acompanhar. Uma proposta de resolução de governança para o tribunal e para circular. Ricardo, eu vou passar para ela ler depois ali, em primeira leitura. Também de nossa relatoria, estou encaminhando uma proposta de resolução sobre a instituição da política de governança no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Estou passando uma cópia para todos os conselheiros e para o Ministério Público. E aproveitando para ganhar tempo, fazer a redistribuição do processo 7617 de 2010, que estava na relatoria do conselheiro substituto Alberto Pires, e por ele ter já participado do processo como auditor, estamos fazendo a redistribuição. Solicito o doutor Gustavo para fazer o sorteio do... Então, o processo TC 7617 de 2010 passará para Ana Raquel Ribeiro. Está facultada a palavra à senhora conselheira e os senhores conselheiros e o membro do Ministério Público. Conselheiro Anselmo. Eu queria solicitar regimentalmente inversão de pauta para que eu relate por derradeiro. Ok. Obrigado, senhor presidente. Conselheira Cleide, para relatar. Senhor presidente, eu não tenho processos pautados para hoje. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor Ministério Público. Senhor presidente, eu tenho aqui alguns recursos de reconsideração. Eita, não, pô. Encaminhado pelos gestores com relação a sancionamento do SICAP. E eu gostaria de... Tem dois aqui que nós estamos colhendo. E dois que estão sendo improvidos. Vou fazer aqui os dois juntos, porque nós não estamos concedendo. Quais são os números, conselheiro? Processo de número 7968 de 2017 e o processo 16835 de 2014. Ok. O município é o primeiro município da Barra de Santo Antônio, responsável a senhora Emanuela Moura. Ela para Ana Raquel. Trata-se de análise do processo 7968 de 2017, oriundo do FUNContas, que anotou descumprimento do calendário das obrigações
e ela impetrou aqui um recurso e nós não estamos acatando esse recurso, também em sintonia com o parecer do Ministério Público e negando o segmento do acordo de reconsideração e mantendo a multa. O segundo é o processo, como disse, 16.835. Esse é do município de Belo Monte, o senhor Avânio Feitosa. Nós estamos aqui também negando o provimento do recurso e mantendo a multa. Esses são os nossos votos, senhor presidente, nesses dois recursos. Ok. Doutor Gustavo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros. Senhor presidente, o Ministério Público opina pela manutenção da multa nos processos relatados pelo conselheiro Fernando Toledo. Ok. Em discussão. Em votação. Conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu só peço aqui venhas e queria confirmar com o relator, você está mantendo a multa. Então, dessa forma, excelência, eu acompanho o voto do relator. Conselheira Cleide. Acompanho o relator, presidente. Aprovado, conselheiro. Senhor presidente, o derradeiro tem um processo de número 15.409. Esse, nós estamos acolhendo as argumentações do gestor em função daquilo que já está estabelecido pelo Tribunal de Contas, que esse processo tenha sido alcançado pela prescrição, de forma que também em sintonia com os entendimentos majoritários desta Corte de Contas e já estabelecido, e também com o entendimento do Ministério Público, nós estamos acolhendo e declarando dar provimento ao recurso apresentado e reconhecer a prescrição intercorrente, reformando o acordo no sentido de afastar a aplicação da multa neste processo. É como voto, senhor presidente. Ok. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer proferido nos autos e opina pela prescrição. Ok. Em discussão. Excelência, esse processo não houve estacionamento. Chama o Ricardo aí. Houve estacionamento e nós estamos, houve o recurso, como ele tinha sido alcançado pela prescrição intercorrente, nós estamos acolhendo essa... Quer dizer, então, que a sanção foi aplicada 3 anos depois do processo. Ok, obrigado, excelência. Conselheiro Rodrigo, como vota? Senhor presidente, eu tenho aquela divergência, né, com relação aos marcos temporais. Era só um esclarecimento com relação a se esse prazo ele decorreu a partir da abertura do processo ou da citação do gestor. Deixa eu só uma olhadinha aqui, porque isso já está tão debatido que eu realmente não... Assim, a iniciativa, né, a informação do calendário. Deixa eu só olhar aqui os marcos da data. Ele fora... O recebimento foi em 2012. Portanto, 2012 para 2019, né? 28 anos, né? Ok. Senhor presidente, eu estou acompanhando o relator. Conselheiro Anselmo. Excelência, apesar das minhas ressalvas quanto à aplicação do Instituto da Prescrição nos processos desta Corte de Contas, eu, curvando-me a súmula aprovada, acompanho o relator, senhor presidente. Okay. Conselheira Cleide. Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Senhor presidente, nesta sessão, para não ter mais processo a relatar. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu trago inicialmente para relatar processo TC 615/2020, que se trata de uma representação interposta, protocolada pela empresa Natural e Tratamento de Resíduos Limitada, em desfavor da Prefeitura do município de Maceió, da Superintendência de Limpeza Urbana da capital, Eslum. A representação visava
impugnar supostas irregularidades no edital de concorrência pública CEL-ARCER de número 01/2019, elaborado e publicado pela Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió, por intermédio da Agência Municipal de Regulação de Serviços delegados em 27 de junho de 2019. O objeto do certame consiste na execução de serviço de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e demais serviços correlatos ao sistema de limpeza do município de Maceió, cujo valor global estimado inicialmente pela Prefeitura era de R$ 276.863.163,36. E o prazo de vigência seria de 24 meses. A empresa representante apontou em síntese os seguintes vícios no edital de concorrência pública em exame, quais sejam: primeiro ponto de impugnação seria que o edital contém exigências de qualificação econômico-financeira insuficientes. O segundo ponto seria de que o edital conteria previsão de metodologia de execução dos serviços sem qualquer critério objetivo de avaliação. O terceiro ponto de impugnação seria previsão de execução parcial do objeto. Quarto ponto de impugnação seria a previsão no edital de vedação de constituição de consórcio como pessoa jurídica. O quinto ponto de impugnação seria inconsistência no item 8.1e do edital. E, por fim, o sexto ponto seria a violação de um dos envelopes de proposta do lote 2. A empresa pleiteou, ao final de sua peça, a suspensão de todos os atos do processo licitatório em causa, em caráter de urgência, inclusive no que pertine aos efeitos decorrentes dos contratos eventualmente assinados, até a análise final da presente representação. A representação veio acompanhada somente dos atos constitutivos dos representantes, da cópia integral do edital de concorrência, da procuração adjudícia do representante legal da empresa que protocolou a representação. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer de número 468 de 2020, da 4ª Procuradoria de Contas, da lavra do Dr. Enio Andrade Pimenta, opinou pela admissibilidade e processamento da presente representação. Dr. Enio opinou também pela concessão da medida cautelar para a suspensão do procedimento licitatório no estado em que se encontre, assim como pela citação dos gestores responsáveis para que apresentem defesa / esclarecimentos acerca dos fatos denunciados. Em 7 de fevereiro do ano em curso, acolhendo manifestação contida no parecer do Ministério Público de Contas, este relator determinou a suspensão do referido certame mediante a decisão simples de número 014/2020 e dos 6 pontos alegados, ventilados na representação, nós acolhemos 2 em um juízo de cognição sumária, que foram a presença no edital de metodologia de execução dos serviços sem qualquer critério objetivo de avaliação, para avaliação, e a previsão também no edital de execução parcial do seu objeto. Em 28 de fevereiro do presente ano, posteriormente a empresa M Construções solicitou habilitação no processo, bem como cópia integral dos autos, e na sequência entremeou pedido de reconsideração da decisão simples de número 014/2020. O pedido de habilitação foi deferido e em 28 de fevereiro deste ano,
após reanálise minuciosa dos autos, deve estar feita à luz do pedido mencionado, pedido de reconsideração mencionado, foi proferida nova decisão, a de número 22/2020, por meio da qual fora revogada a primeira decisão, fundamentadamente, a fim de determinar a retomada do certame referente à concorrência pública CEL/ACER, de número 01/2019. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo. Não, primeiro doutor. Carlos. Só chamei ele de Cacá. Antônio Carlos, Senhores conselheiros, bom dia, doutor Geraldo, Otávio, Mestre, Geraldo Santos, cumprimento, em nome do senhor, cumprimento toda essa Corte de Contas, senhor digno conselheiro relator desse processo, doutor Anselmo, diretor da Escola de Contas, conselheira Cláudia, conselheiro Fernando, conselheiro substituto, doutor Sérgio Ricardo, nobre digno, representante do Ministério de Contas, senhores funcionários, coordenação do plenário, dizer que é um momento até para mim muito significativo, porque no ano de 2000 cheguei a ser diretor-geral, e era nesse plenário, nas sextas-feiras, estava no grupo de servidores sobre o violão, encontrávamos um Cristo necessário para dar motivação de tudo aquilo que a gente vivesse. São 15, né? Eu louvo a Deus da possibilidade de renovar sempre esses encontros e dizer que são nesses encontros que são os maiores desafios. E aquele foi um grande desafio, porque no ano de 2000, quando o diretor-geral, era uma motivação de renovar não só o regimento dessa corte, como também criar uma série de modificações necessárias. E aí me vem à mente, por isso que faço esse registro de letras garrafais, do conselheiro José Alfredo Gaspar de Mendonça e do conselheiro Luiz Eustáquio. Os dois não estão mais entre nós, mas foram pessoas que muito me entusiasmaram e muito me, digamos assim, recepcionaram para estar fazendo sempre os melhores dos propósitos. E esse processo, quando foi manejado aqui, essa representação, ela tem como fundamento maior o aclarar, ela tem como fundamento maior afastar toda e qualquer situação, porque o lixo, na sua natureza, fede, mas os processos de lixo também, dando conta e cabimento que sempre remete uma suspeição. A representação que nós havíamos perante esta corte, ela trazia 6 pontos, como bem disse o relator. O primeiro, o edital com exigência de qualificação econômico-financeira insuficientes, considerando que a insuficiência da adoção dos índices como única forma de comprovar a qualificação não trazia o norte esperado. 2. O edital com a previsão de metodologia de execução do serviço sem qualquer critério objetivo de avaliação. 3. Uma previsão editalícia de execução parcial do objeto. Não se pode prever a execução na sua plenitude, senão especulando dentro de uma possibilidade de medições ou dentro de um ambiente que necessariamente não trouxesse a que tamanho seria aquela execução. 4. Um vício sobre essa constituição do consórcio. 5. Uma inconsistência no item 8.1 do edital e também a violação dos envelopes, que foi no segundo lote, que os envelopes, um envelope de uma empresa participante foi violado. A perícia do Estado não traz com clareza a que grau de violação se deu aquilo, criando sim um ambiente de suspeição, porque na hora que o envelope no certame é violado, obviamente já criou um desequilíbrio, e quem garante se no lote 2 não foi, no 1 também não tenha sido. E nessa perspectiva, o conselheiro relator afastou 3 itens e manteve, como bem disse, 2 como ponto fundamental daquela primeira decisão. Que qual seria? O edital com previsão de metodologia na execução do serviço sem qualquer critério objetivo e a previsão editalícia da execução parcial do contrato. O objetivo essencial desta representação é aclarar, não só para a sociedade do Estado de Alagoas, mas principalmente para o município de Maceió, que na hora em que o Tribunal de Contas tenta criar um ambiente de superar os vícios e desobstacular essas suspeições. Temos um órgão aqui chamado DEFAFOI, que são técnicos com capacidade, de forma minudente, apreciar cada item desse e trazer num relatório de forma minudente a convicção, porque o juízo de certeza em qualquer certame tem que ser uma questão de ordem. E dentro dessa expectativa, a empresa que faz essa impugnação, ela alega que esta matéria já foi objeto de judicialização, inclusive com resultado diferente naquilo que se buscava. E aqui eu posso enfrentar isso com muita tranquilidade para aclarar
a essa corte de que, diferentemente do que se apresenta pela empresa M Construções, inicialmente os objetivos da decisão judicial, ela trazia como fundamento principal era que necessariamente trouxesse a ela uma forma de garantir uma discussão sobre a questão da capacidade técnica, exclusivamente a capacidade técnica da empresa M Construções, que ela foi objeto de discussão lá no judiciário, uma vez que ela tinha sido afastada, porque a prefeitura entendia que ela não tinha atendido aqueles critérios técnicos. A representação que é manejada nesta corte, ela traz como ponto nuclear os vícios que o edital traz, que não tem vinculação, como alega a empresa opositora, de que havia uma preclusão. Por quê? Porque isso já tinha sido matéria de questionamento na Justiça. Ora, essa Corte de Contas, ela tem sido refugente no aspecto de permitir isso. Advogados e partes se contrapondo, não se confrontando, mas se contrapondo na lucidez de que lei, direito e justiça têm que andar juntos. E nós não podemos permitir, por negligência, a indicação de erro ou suspeição para que um procedimento de uma natureza dessa, que o lixo nesse país inteiro é objeto sempre de questionamento, criar suspeição. O apelo que eu faço a essa corte é que dê uma oportunidade de exaurir essa matéria para que todos se rendam, possibilitando a necessária suspensão, e aí com todas as vênias, a decisão do conselheiro relator, ela ultrapassou isso aí, porque o que se buscava não é o favorecimento da empresa que eu represento, não é o descarte da empresa que o querido Adelmo representa aqui, mas sim é a vinculação da verdade, permitindo que se traga com todas as letras se o edital tem vício ou não tem vício. Essa suspeição nos tempos modernos, no mundo hoje onde a gente assiste a televisão que se indigna quando vê aquela coisa chamada corrupção, e a gente fica sempre numa motivação de não permitir, em qualquer procedimento, o aclarar de A a Z no juízo de certeza. Então o apelo que eu faço a essa corte é justamente para que se possibilite, dentro de um ambiente de suspende-se a licitação, a DEFAFOI faz um levantamento minucioso das condições do edital e, mediante uma nota técnica, essa corte teria todos os argumentos para superar esses vícios que, no meu sentir, são insanáveis. E, a partir desse resultado, a corte resolveria se, efetivamente, esse processo seria objeto de anulação, recomendando a anulação do certame ou não. E isso sacramentava para a opinião pública, para as pessoas, para os participantes, para a sociedade e para essa corte, esse sentimento de que o Tribunal de Contas tem um papel estratégico, sim. Jamais nós podemos permitir que um Tribunal de Contas não seja dessa forma, ativo, feroz no sentido de apurar e não esperando uma situação de que, por mais que nós nos aprofundemos dentro desse ambiente dos vícios, os técnicos dessa corte é que têm a capacidade para trazer os elementos de indicação daquilo que nós estamos norteando. Eu passaria a manhã inteira dizendo o que a gente se refere como capacidade técnica. Eu passaria a manhã inteira enfrentando cada ponto desse, principalmente quando nós justificamos que a empresa que está se vinculando, ela não tem essa capacidade técnica porque a lei da esperteza no mundo moderno, ela traz consequências. Esta mesma empresa foi saído num blog Cavalcante no dia 4 de junho de 2018, uma matéria de um grande... Hoje as redes sociais divulgam tudo e eu não quero acreditar que isso seja mentira, mas está lá citado esse blog do Cavalcante que diz: a Promotoria de Justiça da cidade de Bahia, localizada na região metropolitana de João Pessoa, pediu as condenações do ex-vice-prefeito Luiz Antônio Alvino, do ex-prefeito Expedito Pereira, do prefeito afastado Gutenberg de Lima e da empresa M Construções e Serviços LTDA. De acordo com aquela promotoria, foi firmado por meio da concorrência número 04 de 2015, do processo administrativo número 186 de 2015, o contrato de prestação de serviços número 125 de 2016 pelo ex-prefeito Expedito Pereira de Souza e a empresa M Construções e Serviços Limitada, tendo sido registrado no Tribunal de Contas da Paraíba sob o número 06786/2016. Esse contrato jamais, segundo o blog diz, poderia ter sido firmado, uma vez que a empresa M Construções não atendeu os requisitos exigidos pela lei de licitação para possibilitar a sua contratação. O ponto nuclear remete à mesma situação de hoje. As questões técnicas que foram superadas pelo judiciário numa habilitação, nada se vincula ao que aqui está se apresentando.
os vícios formais, os vícios que geram um desequilíbrio nesse processo, remete sim a uma necessidade de apuração, constatação, verificação e certeza, porque nos tempos modernos não se pode brincar com coisa séria. E o apelo que eu faço desta tribuna a Vossas Excelências é que o tema lixo, ele no mínimo é alvissareiro, para não dizer outra palavra, no sentido de que tem que ter o exagero do cuidado, mas a convicção da certeza daquilo que aqui está se apresentando. Qualquer movimentação de deliberação que crie uma perspectiva de dar-se um basta, sem aprofundar, cria sempre um sentimento não só de curiosidade, mas como de desconfiança. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque fui, algum tempo atrás, diretor de um órgão, e um órgão muito complicado aqui no Estado, e eu tive a moral de colocar uma placa na frente do tamanho do mundo dizendo: diga não à corrupção. E lá dentro daquele órgão eu tive a cumplicidade dos agentes da Polícia Federal, do próprio Ministério Público Federal, como também dos órgãos do Estado e dessa Corte de Contas, muitas vezes para me socorrer no sentido de criar um ambiente de prevenção, mas principalmente de segurança jurídica. E eis a questão que eu estou colocando aqui para os senhores. Não podemos brincar com coisa séria de enfrentar um tema como esse, repito, alvissareiro, no mínimo, na menor expressão que pode só colocar, e validar um processo desse sem entrar nos méritos de preço ou de valor, porque sempre a empresa M Construções coloca que desta vinculação há 18 milhões de economia para a empresa que está atualmente vinculada, e esses 18 milhões de economia tem que ser apurado num segundo momento para se entender se esta proposta é aquela que realmente atende. Eu estou trabalhando aqui um conceito de conduta, eu estou fazendo um conceito e pactuando com Vossas Excelências o compromisso de quê? Qual o prejuízo de se colocar o relator ou qualquer voto divergente que viesse no sentido de estabelecer um prazo de 20 dias, ou 30 dias, ou 15 dias, para que a DAFOFOI fizesse uma apuração minuciosa nessas questões do edital e, mediante uma nota técnica, instruindo esses processos, trazia o juízo de certeza. Não podemos, repito, brincar com coisa séria e repito pela terceira vez, o tema lixo hoje, no mínimo, ele é alvissareiro pelas suspeições. E a vinculação que a empresa coloca de que esta empresa que eu represento está no emergencial e esse emergencial pode incorrer numa dificuldade, a responsabilidade então foi dos gestores, que de uma forma negligente não permitiram fazer esse certame antes, criando uma indicação de como se tivesse aqui pessoas de mau caráter para se vangloriar da safadeza ou da apropriação de qualquer coisa que não seja o certo. Então este apelo que se coloca é que não há como nós fazermos interpretações aqui se não tivermos a convicção, juízo de certeza. Não há outra palavra que me vem à mente neste momento, senão o apelo que eu faço aos senhores para que a gente possa, ou para que esta corte enfrente esses pontos, porque como eu disse a Vossas Excelências, se eu fosse agora aqui, poderia até fazê-lo, se Vossa Excelência entender que tem tempo. Mas eu entendo que é uma questão tão técnica que eu vou ficar, digamos assim, constrangendo o tempo dos senhores para dizer que no edital, onde é que esses vícios necessariamente remetem a esses pontos. Então, a minha fala aqui é só para fazer o marcar de uma necessidade, mas dizer que o Tribunal de Contas de Alagoas e que os tribunais de contas do país inteiro estão sempre de forma proativa, criando a perspectiva do prevenir. Porque muito mais do que permitir a atividade ou ação é o trabalho de prevenção. Prevenção com zelo, prevenção com cuidado. E um certame como esse, que toma uma proporção como essa, jamais pode ser visto aqui de uma forma menos relevante ou uma forma menos responsável. Então eu quero colocar para os senhores que dentro desta vinculação do que a empresa M Construções traz, e ela deixou de mostrar essa sua capacidade técnica para mostrar os pontos da licitação, inclusive infringindo nos seus editais essas questões que já traz os vícios de forma latente, é que é uma questão de ordem para a reflexão dessa corte e ao do Ministério Público de Contas, aqui hoje na pessoa do Dr. Gustavo, para que possa confirmar aquilo que já de forma preliminar o Ministério Público de Contas entendeu a não necessidade de gerar um prejuízo. Repito, suspender o processo, a DAFOFOI fazer um controle técnico dentro de um prazo de 20 ou 30 dias e esta corte trazer de forma efetiva se existe ou não
vícios de forma dentro desse edital. Essas são as minhas considerações. Agradecer sempre aos senhores, dizer que tudo aquilo que a gente faz na vida com os bons propósitos, a gente faz dessa forma, escancarada, sem ter medo de olhar no olho, sem subterfúgio, e dizer como eu vejo sempre naqueles cantos: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, me cria um ambiente de paz e promove sempre esta paz na misericórdia desse Cristo. E eu desejo bênçãos e glórias na vida de todos os senhores. Muito obrigado, e a minha participação é nesse viés. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Adel. Eminente presidente, eminente conselheira, senhores conselheiros, eminente relator, eminente conselheiro da Igreja Corte de Contas, eminente advogado, mais presentes. Abro um parênteses para referir o que começava há pouco com o nosso eminentíssimo querido amigo advogado, Dr. Cacá Gouveia. Ele me passava uma informação que eu tinha absoluta convicção de que era a verdade. Que ele tinha sido procurado para cuidar dessa matéria já agora há pouco tempo. Daí porque ele deu entrada nesta representação. Essa convicção eu guardava como guardo, porque se ele tem ciência de tudo o que se passou antes de ser procurado, ele não entraria com essa representação. Mormente, em se cuidando da representação, em que os 6 ou 7 ou 8 pontos alegados referem-se única e exclusivamente a vício do edital da concorrência. Salvo um último item que ele cuidou aqui há pouco, que foi enxertado, como assim eu entendi, como uma forma de impactar o da violação, que foi, em boa hora, afastado pelo eminente conselheiro relator. E, desde já, adianto que esta questão também está judicializada em sede de mandado de segurança e que tem curso hoje em grau de um pedido de efeito suspensivo provisório de uma decisão de primeiro grau, em que a eminente desembargadora Elizabeth deferiu a liminar, e justo ao fundamento de que não vislumbrava nada que pudesse prejudicar o certame, em princípio. Muito bem. E por que eu chamei a atenção para esses itens do edital? Faça-se uma cronologia da história deste procedimento. A abertura e a expedição do edital aconteceram no dia 22 de fevereiro de 2019. Estamos com mais de um ano hoje. Edital publicado, os interessados ali acorreram e participaram da licitação sem que tenham apresentado em momento algum sequer indícios de irregularidade no edital. Este ponto é fundamental. E vou além. No que se refere à empresa representante, a Naturale, além de não ter feito qualquer, se não ter apontado qualquer equívoco, qualquer vício no edital, ela participou ativa e aguerridamente dos processos judiciais. É preciso destacar que a empresa Naturale participou de um mandado de segurança pedindo a reconsideração da liminar esta que autorizou a M Construções participar, porque se não participa com a proteção dessa liminar, não teríamos licitação. Seria uma concorrência inédita, com o único participante que seria a Naturale. Esse é o empenho da Naturale. Participar, ela, única e exclusivamente deste processo de licitação. Da etapa 1, que são duas etapas. Aliás, no que se refere ao envelope, esse envelope se refere à etapa 2, ao lote 2, que ela nem participa. Falta até legitimidade, embora qualquer cidadão possa questionar. Pois bem, ela, no mandado de segurança,
no mandado de segurança, a empresa Naturale apresentou um pedido de reconsideração contra a liminar e abriu um capítulo, pasmem Vossas Excelências, para dizer, capítulo específico, e disse, preclusão quanto ao questionamento de edital. É um capítulo específico. Eu chamei a atenção no pedido de reconsideração, transcrevi e juntei a manifestação da Naturale. E ela foi enfática. Disse, não é momento, embora não estivesse questionando ali o edital, não. A M-Construções não questionou o edital, não. A M-Construções questionou o seguinte, que tinha sido equivocadamente inabilitada. E a decisão foi para habilitá-la, em primeiro grau. A Naturale acorreu, para onde foi a Naturale? Buscando a continuidade do certame, que aqui quer suspender, pretende suspender. Para onde ela correu? Para o Tribunal de Justiça, com agravo de instrumento. Tribunal, o juiz errou. O jogo tem que seguir. Com o afastamento da M-Construções. Não colocou, mas era como se tivesse para ler. Só eu que tenho que participar. Essa é a verdade real. Essa é a verdade real. O município de Maceió, também tudo isso que eu estou falando, eu acostei aos autos desta representação. Entrou com um pedido de suspensão de liminar perante a presidência do tribunal. Sua Excelência, o eminente desembargador-presidente, concedeu o efeito suspensivo, quando nós entramos com um agravo interno, e o pleno do tribunal, por ampla maioria, contra o voto apenas de 2 desembargadores, cassou a decisão da presidência do tribunal. 3 manifestações judiciais. Também esta, do pedido de suspensão, a Naturale também participou ativamente e aguerridamente. Foi lá e disse, não, está tudo certo. Não tem nada errado. Temos que proceder. Quando se aproxima o momento de se encerrar a licitação, vislumbra-se então a possibilidade, o que é que a gente tem que fazer? Tem que suspender isso. Vamos ao Tribunal de Contas. O caminho agora é o Tribunal de Contas. E vem ao Tribunal de Contas. Omitem do advogado, essa é a minha visão, tudo isso que se passou. Tanto isso é verdade, que o eminente e queridíssimo advogado, doutor Cacá Gouveia, apresentou a representação e juntou, como foi dito há pouco pelo eminente relator, a petição inicial, o edital e a procuração. Só e tão só isto. Não fez uma referência sequer à judicialização desse caso. Mas por quê? Onde é que está o interesse, e também está demonstrado nos autos, de suspender? É que, e o eminente advogado também referiu há pouco, é que a Naturale está trabalhando naturalmente lá, naturalmente, desculpem, está trabalhando, inicialmente com um contrato de emergência que aconteceu desde 2018, por um período de 6 meses. Encerrado este contrato de emergência, pasmem Vossas Excelências. Continua a prestar o serviço, através de contrato verbal. Então, quanto mais tempo passar suspenso, melhor. E o custo mensal desse serviço hoje supera, inclusive, está demonstrado, inclusive com os valores pagos, supera, inclusive, o valor da licitação. Hoje. Supera. Todo mês, o valor que paga é superior até a proposta da própria Naturale na licitação. Até a proposta é superior. Então, quanto mais suspender, melhor. Daí porque eu comecei a entender. Eu procurei ver na exordial da representação, e li a exordial, e na parte final, na conclusão, eu achei muito interessante porque o pedido
resume-se ao seguinte. Quanto o exposto requer representante. A adoção das medidas necessárias para que, em caráter de urgência, sejam suspensos todos os atos do processo licitatório, inclusive, se for o caso, o contrato. Pede a suspensão. Mais alguma coisa depois disso? Não, não pede mais nada. A única coisa que pede é a notificação do superintendente e, no item C, notificar do presidente da comissão. Se os vícios são tão violentos, vamos dizer assim, como apresentado, por que não anulação? Não, para que anulação? Vamos pedir a suspensão, deixa a suspensa aí. Enquanto tiver suspensa, a gente vai trabalhando e recebendo dinheiro. Essa é a verdade real que se extrai do processo. De todo esse imbróglio que se extrai do processo. E o eminente relator, conselheiro Rodrigo, logo no primeiro momento, ao conceder a cautelar, o fez, como ele próprio diz, um juízo preliminar, ele mesmo diz, numa cognição sumária, à vista única e exclusivamente dos elementos que tinham nos autos. Ao depois, quando se debruçou sobre todos os outros aspectos, Sua Excelência, inclusive, com a responsabilidade que a toga lhe impõe e como cidadão também que tem, a responsabilidade que tem, que sei disso, nós todos conhecemos. À vista desses novos elementos, a sessão passada, o que fez Sua Excelência? Vou retirar de pauta que eu preciso me debruçar mais acuradamente, mais cuidadosamente sobre o processo. E ao assim proceder, reconsiderou, em boa hora reconsiderou. Inclusive chamando a atenção, ele até passou ao largo dessas questões preliminares. E achei perfeito, porque foi o mérito. Foi exatamente como grande magistrado, que são poucos os magistrados, aliás, que se dispõem a depois dar uma decisão e depois reconsiderar, acho que é uma cápsula de minutos, mas não como grande magistrado, ao diante dos elementos que lhe foram apresentados, ele reconsidera e diz não, continua o certame. E aqui também me permito fazer uma referência em função do que disse o nosso eminentíssimo e queridíssimo amigo advogado Dr. Cacá Gouveia, com um argumento eminentemente extra-autos, meta-jurídico, a dizer que a M Construções não teria idoneidade, em outras palavras, para participar. Essa M Construções, aí refere a uma denúncia de um promotor, não sei o que tal. Primeiro, eu diria que, se existe essa denúncia, eu nem sei se existe, nunca procurei ver, ele, como advogado, sabe, nós todos aqui conhecemos, que lidamos no mundo jurídico. Se existe a denúncia, vai se apurar. Nós temos uma cláusula que é constitucional, que tanto se discutiu ultimamente no Brasil, que é a presunção de inocência. E penso que aqui não está em foco a idoneidade ou não. Porque se fosse assim, também mandaram me dizendo, olha, natural tem processo tal, mandaram para mim. Eu digo, nessa área eu não entro, não. Tem denúncia, tem isso, tem aquilo, tal. Nessa área eu não entro. Eu cuido dos meus processos de outra forma. Eu examino os aspectos jurídicos, os aspectos legais. De forma que no que se refere a essas questões prévias que eu estou me cuidando, Sua Excelência ultrapassou, não. Quero dizer que seria o caso até de tribunal dizer, olha, a questão há de ser remetida para o arquivo. Porque aqui ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Isso é uma regra também no direito civil. É o que a Natural está querendo fazer. Participa de todo o processo, discute, vai para o certame, foi surpreendida no dia da abertura dos envelopes, porque a liminar foi concedida na véspera do certame.
E a partir daí começou, reitero, a luta incessante para a continuidade do certame. Disse aguerrida e incessante. Então, com relação... Por favor, vou concluir, presidente. Então, essa coisa... No que se refere à questão de mérito, o Sua Excelência, o eminente relator, ele, ao reconsiderar a decisão, ele traz e transcreve itens do edital que cuidam exatamente dos aspectos feridos pela Naturale, a dizer que o edital não tinha previsão disso ou daquilo. E Sua Excelência transcreve de canto a canto o edital, os itens do edital que cuidam dessa matéria. Então, eminente presidente, eminente conselheiro e conselheiros, a empresa M Construções reitera todo o teor da pedido de reconsideração e acrescento, inclusive, que ontem, eu acho que foi ontem, se não me engano, o próprio município de Maceió apresentou um pedido de reconsideração da decisão primeira. Inclusive, chega um determinado momento que coloca que o interesse da Naturale é único, exclusivamente, retardar o procedimento estatório. O que casa, inclusive, com o que eu disse há pouco, que se harmoniza. Quer dizer, quanto mais retardar, melhor. Então, o pedido é no sentido de confirmar, o tribunal confirmar a segunda decisão simples do eminente conselheiro, por seus próprios fundamentos jurídicos. Ok, obrigado. Doutor Adelmo. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público não sabia desse pedido de reconsideração, portanto, a manifestação vai se limitar no tempo à data da primeira liminar do conselheiro Rodrigo. E aqui eu reitero o parecer proferido nos autos do Dr. Enio Andrade Pimenta, de número 468, e pugno pela manutenção da liminar. Doutor Rodrigo. Senhor presidente, eu abri um capítulo específico sobre competência. Eu vou dispensar a leitura, porque de fato a matéria é de nossa competência, trata-se de licitação, enfim. Está relacionada a interesse público, não é apenas interesse particular de empresas, e aí eu faço um pequeno parte para esclarecer que toda essa tramitação processual, toda essa disputa que existe judicialmente para o controle externo, ela acaba sendo irrelevante desde que não tenha uma decisão judicial transitada em julgada e que seja idêntica ao objeto da presente representação, né? A finalidade do controle externo, todos nós sabemos, é fiscalizar o procedimento de licitação, identificar se de fato aqueles pontos que foram elencados na representação, eles merecem, devem ser objeto de reforma, de impugnação, de correção por parte da administração pública. Então, portanto, eu vou dispensar a leitura da competência e vou entrar já diretamente na admissibilidade da petição formulada como processo de representação. Pois bem, consoante se depreende do documento inicial, os autos tratam de alegações de irregularidades cometidas no certame relacionado à concorrência pública, já mencionada acima, visando a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos e demais serviços correlatos ao sistema de limpeza do município de Maceió. Circunstância esta que se enquadra na hipótese normativa do artigo 2º, inciso 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, cujo teor predica, aí eu abro aspas, pessoa física ou jurídica, o administrador ou responsável por unidade ou entidade e que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais responda ao Estado, município ou entidade da respectiva administração indireta ou que assuma em nome desta obrigação
de natureza primária, se trata de competência do nosso tribunal. Como é de conhecimento geral, para se dar prosseguimento a uma representação ou denúncia, convém que se promova a análise dos requisitos de admissibilidade, os quais, no caso deste Tribunal de Contas, logram-se previstos nos artigos 191 e seguintes do Regimento Interno, cujas circunstâncias relativas à legitimidade para representar não foram especificadas no teor da aludida norma interna. Nesse particular, a sistemática do ordenamento jurídico pátrio impõe que se proceda em consonância com os indicativos da Lei de Introdução à Norma do Direito, a introdução às normas do direito brasileiro, máxime o teor do seu artigo 4º, ora invocados para justificar na aplicação do artigo 272 do Regimento Interno desta Corte, cujo teor predica, artigo 272, nos casos omissos, será subsidiário deste regimento, no que for aplicável, o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. Portanto, acerca da legitimidade para representar, o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União assim dispõe. Artigo 237. Tem legitimidade para representar ao Tribunal de Contas, inciso 7º, outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham essa prerrogativa por força de lei respectiva. No tocante ao inciso supratranscrito, observe-se que o artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8666, dispõe, por sua vez, que qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei para fins do disposto neste artigo. Pois bem, senhores, no caso destes autos, nota-se que a representação fora realizada por uma pessoa jurídica plenamente identificada, mediante seu respectivo contrato social e devidamente representada por seus advogados. Demais disso, contendo narrativa circunstanciada referente ao certame realizado por órgão da Prefeitura Municipal de Maceió, sob a ótica dos preceitos dos artigos 43 da Lei Orgânica e o caput do artigo 191 e seu parágrafo 1º do Regimento Interno desta Corte, na documentação constante nos autos em referência contém a identificação do representante da empresa, ora representante. O documento inicial e seus anexos encontram-se redigidos em linguagem clara e objetiva, apontam elementos de convicção e apresentam indícios de prova de irregularidades/ilegalidades indicadas. Diante do exposto e mais o que dos autos constam, logram-se preenchidos os requisitos necessários ao conhecimento da presente petição como processo de representação. Eu estou trazendo um voto, senhor presidente, senhores conselheiros, no sentido, eu estou analisando, vou analisar primeiramente a admissibilidade da representação, então os requisitos objetivos mínimos de admissibilidade estão preenchidos e em um segundo momento eu passo a análise dos dos elementos jurídicos que poderiam embasar a concessão ou não de uma cautelar, sempre analisados em um juízo de cognição sumária, né? Eu concedi inicialmente a cautelar com base em 2 fundamentos. Posteriormente, eu revoguei essa cautelar, né, em um juízo de cognição sumária, e eu estou trazendo esse voto que mais se assemelha a uma proposta de construção por parte do tribunal quanto ao melhor encaminhamento que deve ser dado a este caso concreto, né? Prosseguindo no meu voto,
eu passei a analisar especificamente os pontos levantados pela empresa representante, né, quanto a exigências de qualificação econômico-financeira insuficientes. O projeto básico exige em seu item 9.1, para fins de qualificação econômica financeira, a apresentação de certidão negativa de falência ou recuperação judicial e balanço patrimonial do último exercício social. Com base no balanço patrimonial apresentado, para efeito de avaliação da boa situação financeira do licitante,